Olá, sexto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção do texto que eu enviei para vocês na semana passada sobre a fábula moderna. Deixa eu ver aqui. A revolta das palavras. O dia da verdade. Você já reparou no modo como algumas pessoas usam as palavras? Às vezes, para dizerem que algo é feio, dizem que é simpático. Para dizerem que algo é ruim, dizem inadequado. Já imaginou como seria engraçado se um dia as palavras se revoltassem contra isso? A revolta das palavras, uma fábula moderna. Como os personagens desta história são palavras, nada mais natural que ela aconteça nas páginas de um dicionário. O dicionário é uma espécie de pomar. Só que as suas árvores, em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras que começam por essa letra. Assim, abacate pertence à letra A, banana à letra B, caqui à letra C, e assim por diante. A ordem por letra inicial, isto é, a ordem alfabética, ajuda a gente a encontrar rapidamente as palavras quando quer descobrir o que cada uma delas significa. Por exemplo, vocês sabem o que significa ábaco? Se não sabem, é só ir ao dicionário procurar a letra A, localizar nela ábaco e ler a sua definição. Aí ficarão sabendo que ábaco é uma moldura com arame ao longo dos quais há bolinhas. Conseguimos fazer rapidamente somas e subtrações. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Pois bem, o dicionário só funciona quando cada palavra está corretamente classificada pela sua letra inicial. Se estiver classificada por engano em alguma outra letra, aí é muito difícil achá-la. Mas a dificuldade será muitíssimo maior se a definição da palavra estiver trocada. Imaginem, por exemplo, que vocês vão procurar na letra V a definição de verdade. E lá encontram isto: ideia, juízo ou opinião falsos. Claro que essa não é a definição de verdade, e sim a definição de mentira, pois falso é aquilo que não é verdadeiro. Felizmente, nos dicionários, isso nunca acontece, mas costuma acontecer muito na vida fora do dicionário. E toda vez que acontece, engana as pessoas e desmoraliza ou bagunça o significado das palavras. Foi por causa disso, que houve a revolta das palavras. Um dia elas se cansaram de estar sendo usadas de maneira errada por pessoas sem escrúpulos, que só querem tirar vantagens para si sem se importar de causar prejuízo aos outros. Certa noite, numa hora em que os dicionários não estavam sendo usados, elas fizeram uma reunião. A reunião foi presidida pelas duas palavras mais prejudicadas pelo mau uso, ou seja, a verdade e a mentira. Minhas irmãs, disse a verdade, nós precisamos tomar providências para acabar com os abusos na maneira como somos usadas. A mim, me usam constantemente as pessoas desonestas, quando querem se aproveitar da ingenuidade de gente de boa fé. É isso mesmo, confirmou a mentira. Os desonestos também abusam de mim quando chamam de mentiroso alguém que diga algo verdadeiro que possa prejudicá-los. E, embora eu não queira, sou obrigada a servir de disfarce das más intenções deles. Para acabar com esses abusos, minhas irmãs, concluiu a verdade, só há uma solução. De agora em diante, todas nós devemos nos recusar a ser mal usadas. Assim, quando alguém quiser dizer ou escrever uma mentira disfarçada de verdade, não conseguirá. Porque em vez de eu aparecer, mandarei no meu lugar a mentira. E se um desonesto, confirmou a mentira, quiser chamar uma verdade de mentira, não adianta me chamar que eu não irei. No meu lugar, manda a verdade. Vocês todas façam isso também. Não se deixem explorar. As outras palavras bateram palmas para a proposta das duas presidentas e juraram a uma só voz que cumpririam ao pé da letra o que ficara combinado na reunião. No dia seguinte, começaram a acontecer as coisas mais estranhas pelo mundo afora. Enquanto tomava o seu café da manhã, o industrial teve a pior surpresa da sua vida.
quando abriu o jornal e leu o anúncio que mandara publicar. Bufando de raiva, telefonou imediatamente para o publicitário. Você é um incompetente, um irresponsável. Como teve a audácia de escrever no anúncio que redigiu para a minha indústria que os nossos produtos estão muito longe de ser os melhores do mundo? Eu nunca escrevi isso. Só pode ter sido erro do jornal, respondeu aflito o publicitário. Por telefone, o industrial reclamou com o dono do jornal. Na hora de ser impresso, o anúncio foi conferido e estava tudo em ordem. Só pode ter sido sabotagem de algum agitador ou coisa de feitiçaria, justificou-se consternado o dono do jornal. Na mesma hora, o comerciante estava arrancando os cabelos de raiva porque na fachada do seu supermercado havia um cartaz escandaloso. Em vez de dizer que os preços dos produtos ali vendidos eram os mais baixos, dizia que eles eram iguais ou até um pouco mais altos que os dos outros supermercados. E o susto do político entrevistado pela televisão quando disse diante das câmeras, sem saber por quê, nem como, que não cumpriria nenhuma das promessas feitas aos seus eleitores e que se elegera apenas para ganhar dinheiro. Eu poderia ficar horas e horas contando muitos outros fatos estranhíssimos acontecidos naquele mesmo dia. Aconteceram a quem? Como o industrial, o publicitário, o dono do jornal, o comerciante e o político costuma dizer mentiras publicamente, com a maior cara de pau, só para se aproveitar da boa-fé dos outros. Mas, se eu fosse contar tudo isso, a história da revolta das palavras ia ficar comprida demais. E eu sei que ninguém gosta de histórias muito esticadas, cheias de repetições. Por isso, vou apenas acrescentar que nesse mesmo dia inesquecível, a incompreensão foi fazer uma queixa à verdade e à mentira. Imaginem vocês que ele escreveu: a laranja madura é um sol sobre a mesa. Onde já se viu confundir uma bola pequena como a laranja com uma bola enorme como o sol? E se a laranja fosse tão quente como o sol? A mesa pegava fogo na mesma hora. Não é bem assim, explicaram a verdade e a mentira. A poesia diz as coisas de modo tão original, tão fora do comum, que parece estar mentindo o tempo todo. Mas pense bem, não é o sol que amadurece as frutas? E o amarelo brilhante da laranja não é como o amarelo do sol que tivesse descido do céu à terra? Ah, eu quase esquecendo de dizer que tudo isso aconteceu num dia 2 de abril. Isso porque, se o dia 1º de abril é o dia da mentira, nada mais justo que o dia seguinte sirva para desmenti-lo e fique marcado no calendário de hoje em diante como o dia da desmentira. Na manhã do dia da desmentira, as bibliotecárias de todas as bibliotecas do mundo fugiram apavoradas de seus locais de trabalho, porque quando lá chegaram, os dicionários estavam às gargalhadas, fazendo uma barulheira de estourar ouvido de surdo e de pôr fantasma para correr. Talvez vocês estejam pensando aí com os seus botões que, afinal de contas, se durou apenas um dia a revolta das palavras, não adiantou coisa alguma. Mas se pensam assim, se enganam. De agora em diante, eu aposto, todos vocês vão prestar mais atenção no que dizem as pessoas aproveitadoras, para ver se elas estão mesmo dizendo a verdade, quando prometem mundos e fundos. Sempre que vocês fizerem isso, lembrem-se de encostar bem o ouvido ao dicionário. Talvez consigam escutar lá dentro uma porção de risadinhas. Questão número 1. No início do texto, o narrador faz uma comparação para caracterizar o dicionário. Aqui ele compara o dicionário a um pomar. E cada letra do alfabeto a árvores. E as palavras a frutas. 2. Segundo o texto, como as palavras e suas definições são organizadas no dicionário? Elas são ordenadas por sua letra inicial, em ordem alfabética, acompanhadas das suas definições. Número 3. Segundo o narrador, a vida fora do dicionário muitas vezes as definições são trocadas. De acordo com o texto, que pessoas usam palavras de maneira propositalmente errada para que elas façam... Por que elas fazem isso? São as pessoas sem escrúpulos. Elas deturpam, né? Elas trocam o sentido das palavras para tirar vantagens para si mesmas, sem se importar em causar prejuízo às outras pessoas. Letra B.
Quando alguém deturpa o sentido das palavras, que consequência isso traz? As pessoas são enganadas e prejudicadas. Número 4. Considerando o desenvolvimento da narrativa, responda: o que dá início ao conflito no texto? É a revolta que as palavras sentem por serem mal usadas. Letra B. Em que dia do ano ocorre a revolta das palavras e por quê? Ela acontece no dia 2 de abril, porque se no dia 1º de abril é o dia da mentira, nada mais justo que o dia seguinte sirva para desmenti-lo e fique marcado no calendário como o dia da desmentira. C. Por que a verdade e a mentira presidem a reunião? Porque elas são as mais prejudicadas pelo mau uso que as pessoas fazem das palavras. D. Qual é o plano criado pelas palavras? A combinação de que elas iriam se recusar a ser mal usadas. Se alguém, por exemplo, quisesse falar ou escrever uma mentira disfarçada de verdade, em vez da verdade aparecer, no lugar dela iria a mentira. Número 5. No dia seguinte à reunião, fatos estranhos começam a acontecer. A. Por que o industrial, o publicitário, o dono do jornal, o comerciante e o político vivem situações embaraçosas? Porque cada um deles, ao seu modo, pretendia utilizar as palavras escrita ou oral para enganar as pessoas e tirar proveito disso. Esse já era um hábito normal para eles, né? Letra B. A lição foi dada pelas palavras somente a essas personagens ou a muitas outras pessoas? Retire do texto um trecho que comprove sua resposta. Então, essa lição foi dada a muitas outras pessoas, né? A todos aqueles que costumam dizer mentiras publicamente ou intimamente para grupos pequenos, para se aproveitar da boa-fé dos outros. Conforme no trecho, eu poderia ficar horas e horas contando muitos outros fatos estranhíssimos acontecidos naquele mesmo dia. Aconteceram a quem, como industrial, publicitário, dono de jornal, comerciante ou político, costumam dizer mentiras. Letra C. Como foi chamado esse dia? Dia da desmentira. 6. O autor dá ao texto uma espécie de subtítulo, apresentando entre parênteses uma fábula moderna. A. Em vez de animais, quem são os protagonistas da narrativa? São as palavras, né? Nas fábulas tradicionais, nós já vimos, ao estudar esse gênero textual, que são os animais, as personagens do texto. Letra B. As fábulas normalmente terminam com uma moral, que resume o ensinamento ilustrado pelo texto. Que ensinamentos essa fábula lida transmite, gente? Que devemos ficar atentos ao que dizem as pessoas, para que a gente não seja enganada por elas, né? Então, bons estudos a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!